A retórica da proteção, ele parte da negação. Então, o primeiro reflexo de uma empresa que não amadurece é falar que aquilo não existe no ambiente. Que não existe nenhum risco psicossocial. Ou que não tem ninguém adoecendo, que as pessoas não reclamam, que a pesquisa de clima organizacional foi muito boa. Existe uma associação que fala sobre qualidade de vida. Porque a gente entende que existe um papel social de impacto também na influência, porque a educação tem que vir também de fora. O colaborador inserido no ambiente de trabalho, ele tem todo um contexto familiar, tem um contexto social, tem um contexto de vida que não está ali. Perfeito. E que a gente precisa ajudar também. Qualidade de vida tem tamanho de empresa? Não tem tamanho de empresa, não tem tempo de evolução, não tem faturamento. O que é propósito, ela tem que estar associada ao valor. Tem empresa que já nasce com esse drive. E nasce guiada e começa a fazer uma construção saudável. O ambiente de trabalho, ele não vai ser perfeito, mas ele pode ser menos adoecedor do que ele vem sendo. A sua empresa promove saúde ou dificulta a saúde? Muito bem, 2026 está aí, a NR1 também. Não sei se você sabe, mas todas as empresas precisam medir os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Riscos psicossociais são uma evolução de riscos físicos, biológicos, químicos e ergonômicos. A gente está falando daquilo que a gente sabe que existe, mas ninguém vê. Então, o assunto qualidade de vida, saúde no trabalho, bem-estar, deixou de ser uma linha fina debaixo dos textos e passou a ser título principal. Então, se você, assim como eu, quer saber mais sobre qualidade de vida, de fato, esse episódio é para você, porque nós estamos aqui com o José Antônio Coelho Júnior, presidente da ABQV, Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Posso chamar de Zé? Por favor. Oh, bem-vindo, Zé. Muito bem. Muito obrigado, obrigado. Que bom que você aceitou o nosso convite. O prazer é todo nosso, Poxa, tá aqui. Você sabe que a ABQV existe há 30 anos. E há alguns anos eu fui convidada para ser madrinha do movimento Gerar Bem-Estar da ABQV. E eu levei um susto. Eu falei, existe uma associação que fala sobre qualidade de vida. Então, na época, ela já existia há 25 anos, né? Poxa, então o Brasil precisa saber disso. Então, você precisa saber que existe uma associação de qualidade de vida há 30 anos, trabalhando a educação desse tema o tempo todo em empresas de diversos tamanhos, né, Zé? Isso E mesmo. agora, em 2026, com a chegada oficial da NR1, a gente tem muitas oportunidades para mudar a cultura. Me fala como a ABQV, você agora como presidente, vê esse movimento da chegada da NR1. Perfeito. Bom, primeiro, um super prazer estar aqui com você. É a nossa embaixadora, né? Tem todo um trabalho com a gente. A BQV, nos seus 30 anos, ela inicia por modelos de cunho mais norte-americano, europeu, começa a ter um molde na raiz das boas práticas de promoção de ambiente de trabalho saudável. Isso é reforçado depois com a própria OMS, né, a Organização Mundial de Saúde trazendo por dentro da ONU um modelo de trabalho saudável, e aí começa a ter modelos nacionais. Nessa trilha, a gente foi criando um jeito nacional de fazer as coisas. Algumas trilhas incorporadas, outras, né, mais autônomas, sendo criadas por empresas, mas isso muito dentro do cerne de grandes empresas que acreditavam o quanto isso agregava. E aí, nesse momento, a gente começa a enxergar quem de fato traz isso, né, vocacionado, trazendo isso como um dom, e quem acredita nisso como valor, vira perpetuidade, vira longevidade Legado. e agrega valor para a marca. Sem dúvida. E a gente percebe que também existe uma camada de pessoas que são afins, mas não tinham ainda condições. E aí que entra o letramento da BQV sobre o tema. E é óbvio que com pré-pandemia, né, todo o transcorrer da pandemia e o pós-pandemia, algumas coisas desnudaram e se agravaram. A principal delas foi saúde mental. E dentro desse contexto, cria-se
toda uma retórica da falta de consciência, de estrutura e de preparo de uma liderança, de preparo de uma corporação para lidar com esses desafios. Você começou dando o pingo na letra certa. Não se vê. Por isso que muitas vezes não se mede. Né? E demora muitas vezes para se apresentar. E aí, nesse meio do caminho, tem alguém adoecendo, deixando de produzir, sofrendo no ambiente de trabalho de forma silenciosa. A BQV se posiciona exatamente aí. Nós somos os interlocutores para conectar esses atores do processo. As grandes empresas, os provedores, as empresas que hoje se colocam na posição de consultoria, especialistas em saúde, né? As cátedras, né? Ou seja, as universidades, os centros de formação e principalmente o usuário, que é o colaborador e que agora em 26 vai ganhar um novo repertório. O Movimento Gerar Bem-Estar parte para um novo nível, que é o Movimento Gerar Bem-Estar Cidades, porque a gente entende que existe um papel social de impacto também na influência, porque a educação tem que vir também de fora. O colaborador inserido no ambiente de trabalho, ele tem todo um contexto familiar, tem um contexto social, tem um contexto de vida que não está ali. Perfeito. E que a gente precisa ajudar também. Então a BQV é todo esse conjunto aí, né, de ações nesse processo. Ou seja, uma associação que trabalha em prol da educação, da saúde mental, do bem-estar no trabalho. Perfeito. Considerando que nós temos 5 macro-regiões no Brasil, mas dentro de cada macro-região eu tenho cenários muito distintos em cada região. Então nós estamos falando de culturas muito diversas e às vezes adversas. Para mim, a NR1 é um grande convite para a mudança da cultura do trabalho no Brasil. Engana-se quem vê a NR1 apenas para preencher um documento ou se atualizar por uma norma. Porque nós já sabemos que a falta de saúde mental afeta resultado, afeta ambiente, afeta a reputação. Então, não preciso mais, né, investir tempo aqui para tentar te convencer que a NR1 traz, atualizada agora, traz segurança para o seu negócio. Ponto. Como é que a BQV ajuda nessa construção para os líderes? Quando você me diz, em 1995, ou seja, no século passado, a BQV nasce com algumas empresas multinacionais. E aí algumas empresas nacionais, especialmente familiares aqui no Brasil, vão dizer, mas isso aí não é para minha empresa. Qualidade de vida tem tamanho de empresa? Não tem tamanho de empresa, não tem tempo de evolução, não tem faturamento. O que é propósito, ela tem que estar associada ao valor. Tem empresa que já nasce com esse drive. E nasce guiada e começa a fazer uma construção saudável. E a gente se engana, né? Quando a gente fica falando de saúde mental, o termo saúde coloca isso muito na seara técnica, dentro da é a saúde ocupacional, está dentro da segurança do trabalho. Começa no board, começa na liderança, começa em todo o ritual de trabalho que aquela empresa está colocada. Então isso é da avaliação, do feedback, do dia a dia, passa por uma série de outras coisas, como não só a estrutura física, né? E passando por outros fatores que você falou muito bem. Regionalidade, a cultura mãe daquela empresa, porque eu tenho empresas dentro do mesmo setor que vêm de um capital inicial asiático, ou europeu, ou norte-americano. Muda completamente a forma da concepção. E como elas também conflitam com a cultura latina que está instalada dentro do nosso ambiente de trabalho, a forma de trabalho. Eu venho de empresa multinacional e era muito nítido. Então, a BQV se posiciona exatamente nessa virada de chave. Falar, eu tenho que ter a percepção que para o teu ambiente tem que ter um estudo aprofundado do teu momento, da tua interface, da maturidade da tua liderança e as ferramentas que você vem usando hoje em dia. Porque não adianta eu vir simplesmente com um questionário para rastrear aquilo que é totalmente sintomático ou que muitas vezes não está nem amadurecido ou percebido pelos aqueles colaboradores. Porque muitas das coisas, e quando a gente olha esse trajeto lá na Europa, começou há 10 anos, 12 anos atrás, a evolução, os primeiros anos do rastreamento, eles foram
meio que conflituosos. Um ano para o outro apareciam novos riscos, apareciam novas vertentes do contexto psicossocial que não estavam mapeadas, porque foi evoluindo a maturidade. A gente está no começo de uma jornada que vai desnudar muita coisa ainda. Exato, tem muito desdobramento. Muito. Você sabe quando você traz aqui o exemplo da Europa, quando eu fui falar sobre os EPIs da saúde mental, você conhece, né? Essa minha plaquinha aqui. A gente levou para o Congresso, né? Você apresentou no Congresso Brasileiro. Isso nasceu de uma situação em que eu vivi em uma empresa de urbanismo no interior de São Paulo. Agradeço profundamente ao Felipe, né, e toda a equipe da EMAIS, que me permitiram ter acesso a uma pesquisa que foi feita na época, o que estava afetando a saúde mental daquelas pessoas. Então, qual é a história? Depois de eu perguntar o que está te prejudicando, eu ouço interrupção. Pode falar? Está ocupado? Eu falei, opa, então é isso que está afetando a saúde mental da equipe? É. E o que eu quero trazer com a oportunidade da NR1 é que você vai descobrir também coisas boas ouvindo as pessoas que trabalham com você. Não só problemas. Sim. Nesse caso, lá na EMAIS, foi-se descoberto que a interrupção, a falta de limite estava atrapalhando a saúde mental das pessoas. Elas acabavam o fim do dia exaustas, sem ter conseguido realizar o que precisavam. E aí, eu começo então a desenvolver os EPIs da saúde mental, vendo aqueles dados de afastamento, né? Ou seja, nós já temos os números. Então não preciso mais ficar tentando convencer ninguém. Cadê então os recursos para proteger a minha saúde mental, assim como eu já tenho para a minha saúde física? E quando eu vou desenvolver os EPIs da saúde mental, um dos recursos que são de responsabilidade da empresa é o direito à desconexão. Que em muitos países da Europa isso já é lei. Então a gente tem que colocar os dois pés no chão, a cabeça bem centrada, e antes de criticar, procurar o que já está acontecendo e funcionando. E esse funcionamento, Zé, significa o quê? Resultados, produtividade sustentável, pessoas que amam o que fazem, que estão ali trabalhando, que não adoecem. Fala para mim se isso não é bom. Não, isso é perfeito. Inclusive, dentro desse processo de letramento, trazer interlocutores como você, no sentido de vivência, experiência e de multiconexão, trazer empresas que já são letradas no assunto. Você mesmo já trouxe aqui profissionais de gabarito que são até próximos amigos e que hoje têm experiência de 10 anos. Sim. Já fazendo risco psicossocial dentro das suas empresas. Estamos falando de você mesmo, tá, doutor Fernando Aquil? Um beijo grande, tá? Doutor Fernando Aquil já esteve aqui no Interioriza. Sei, eu vi, meu amigo. Né, doutor Fernando... Esse é um nome que, se você ainda não conhece, procure no LinkedIn. Doutor Fernando Aquil é médico da P&G há 10 anos e faz esse trabalho de mapeamento de risco psicossocial há 10 anos. Sim, e é nativo da cultura, ou seja, ele simplesmente compilou o que ele já faz há muito tempo e vai muito além do que só o protocolo de cumprimento. Acho que esse é um outro ponto para a gente falar. Sim. Né? Porque dentro dessa trilha, e aí você tem que buscar um profissional capacitado. Então, a BQV pensa lá atrás, né, tá na 18ª turma, em trazer um MBA, e uma das vertentes é exatamente a educação da liderança, é o compromisso que é do papel indelegável em promover um ambiente saudável, seguro e inclusivo. Nos nossos encontros periódicos, a gente reforça desde 2024, inclusive o próprio Fernando esteve lá em 2024 falando do case da P&G, quando esse assunto não tinha nem virado na data ainda, né? Então, existe uma trilha. E no próprio Congresso, você trouxe muito bem no Congresso Brasileiro, que, aliás, este ano foram 1.300 inscritos. Em 2025. Em 2025. Em 2025, 1.300 inscritos, o maior evento da América Latina no segmento. Uau! E nós pautamos em 3, 4 momentos distintos, experiências, cases e a tua própria vivência dentro do processo, falando sobre o impacto da saúde mental. E, mais recentemente, né, o Movimento Gerar Bem-Estar, ele vem trazendo isso para um outro nível. E aí trazendo o gancho de que não tem tamanho, né, não tem idade. Não tem idade. Ou seja, empresas que hoje não se enxergam com estrutura, mas têm afinidade com o assunto e enxergam a importância, viram signatárias do Movimento Gerar Bem-Estar.
Não precisa se associar. Vira um signatário, começa a acompanhar, bebe daquela fonte, traz esses cases, como a gente vem comentando. Faz parte do bando. É isso. Estamos indo junto. E vai absorvendo boas práticas, porque também tem um outro ponto. Nessa leva vem muito modismo, vem muito movimento que não para em pé e muitas ações que então, são mais comerciais do que efetivas. A gente preza pelo anteparo científico e trazer cases comprovados. Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, 23 anos. A edição foi semana passada. 39 finalistas. Nós tínhamos ali, dentro delas, pelo menos, né, as categorias que chegaram à categoria ouro, que é a maior, né, o maior grade dentro do processo, o nível de avaliação, 100% delas implementadas com riscos psicossociais através de uma política de saúde mental que já é anterior. Exato. Já tinha amadurecido, só criou evidência. Então, é uma caminhada, né? E é muito por propósito, tá, Isabela? Quando você tem uma empresa que está ali só cumprindo o favorecimento da legislação para não ser atuado, isso vai transparecer em outro lugar. Exato. Até porque eu já faz um tempo que eu tenho usado essa expressão, como do cinto de segurança. Você usa por segurança ou para não levar multa? Pois é. Com a NR1 é a mesma coisa. Se você estiver preocupado para não levar multa, não vai ter o que eu disser aqui que vai te convencer que isso é importante. É isso. Então, eu tenho certeza, Zé, que antes da saúde estar doente, a cultura está doente. Então a gente precisa trabalhar a cultura. E cultura a gente trabalha a longo prazo. E no longo prazo eu preciso dos líderes. Eu queria que você dissesse para mim, de verdade, o que você ouve das lideranças resistentes? A gente tem o privilégio nessas 18 turmas de MBA ter formado líderes que vão desde da coordenação, supervisão até C-level, diretores e superintendentes dentro de todos os segmentos. E é muito comum dentro dos debates, durante, né, a evolução do MBA, que a gente tem, eles passam pelos ciclos, e a retórica da proteção, ele parte da negação. Então, o primeiro reflexo de uma empresa que não amadurece é falar que aquilo não existe no ambiente. Que não existe nenhum risco psicossocial. Ou que não tem ninguém adoecendo, que as pessoas não reclamam, que a pesquisa de clima organizacional foi muito boa, que as avaliações, né, do projeto ou da 360... Então, assim, existe um olhar enviesado, porque muitas vezes as ferramentas aplicadas estão dentro de um ambiente que permite aquele olhar enviesado. Então, você desnudar o tema e colocar... Por isso que não adianta você medir ele indiretamente. Você tem que tratar o assunto, você tem que desnudar ele e colocar ele para a liderança. E aí começa a aparecer uma série de percepções. Aquele colaborador que acabou de ser afastado por uma doença, né, o CID-F da vida, né, ou seja, ele teve uma intercorrência neuropsíquica relacionada à saúde mental, saiu, né, do ambiente de trabalho e vai demorar um tempo para se requalificar ali, para voltar para esse mesmo ambiente, ele provavelmente passou por um processo de algumas semanas, meses antes disso acontecer. Só que a falta da capacitação das lideranças, dos multiplicadores internos, né? Então, assim, existem inúmeras práticas vencedoras, tá? Existem brigadas de saúde mental, a gente esteve há pouquíssimo tempo lá no próprio Prêmio Nacional junto com o SESC São Paulo, a gente teve o professor Christian Drucker falando exatamente disso, né? E quando a gente olha iniciativas como essa, elas ressaltam que a liderança não é a liderança somente do cargo. Existem pessoas dentro do ambiente de trabalho que, mesmo não sendo líderes, eles são bem representativos. Sem dúvida, são os aliados. E muitas vezes na segurança do trabalho a gente já usava esse termo, que são os champions, né? Os multiplicadores. Sim. A gente tem que começar a criar essa rede. Essa questão do EPI da saúde mental. Da saúde mental, ele remete à mesma educação. Então isso aqui é muito inteligente. Porque ele dá a retórica para que pessoas comecem a comprar a ideia e começar a observar. Se a gente sentar, desnudando o tema, criando uma zona de impacto, a conversa não é fácil. Né? A gente tem muita gente muito capacitada
dentro da BQV para falar sobre isso. Nós temos gente com retórica internacional para falar sobre isso. E o que a gente mais vê nas conversas é, quando você desnuda o tema, você cria aquele branco no salão, dá o vazio ali, gera aquela conexão de impacto, fica um tempo meio que para as pessoas absorverem e começam a vir pequenas coisas. Então, nessas pequenas, existe a chance de você criar os canais de escuta ativa. Se você não tem canais de conexão e escuta com esses interlocutores do dia a dia, Sim. não adianta. Café com o presidente, café com o diretor, mas a pessoa não vai. Muito difícil alguém chegar lá, sentar e começar a verbalizar um sofrimento pessoal. Exato. Então, a não ser que aquela empresa seja muito letrada e que todo mundo ali tenha muita liberdade para aquilo. Então, para chegar nesse nível, de alguém chegar para o CEO, para o diretor e colocar isso na mesa, é porque já houve todo um preparo da rotina de trabalho que permite com que a pessoa tenha voz. Conscientização. É isso. Conscientização. E aí passa muito forte pela liderança, porque o líder tem que ser um facilitador disso. Exato. Né? É muito comum você observar, e aí na minha vida em gestão de saúde, né, dentro desses mais de 15 anos, é muito comum. Onde você tem adoecimento, né, neuropsíquico, doença de saúde mental instalada, precede por uma chuva de atestados de outras causas não conectadas. A pessoa com quadro de ansiedade vai com dor de cabeça, vai com palpitação, vai com formigamento, ela vai com outros sintomas antes de chegar e deflagrar um quadro mais agudo. Sim. Então aí tem um outro ponto que a gente fala, que é também capacitar o interlocutor de saúde a perceber esses movimentos. Assina embaixo. No pronto-socorro, existe baixo letramento sobre saúde mental e passa pelos dedos, nas emergências e nas urgências, vários casos que são ignorados, dados inclusive... Normalizados, subjugados muitas vezes no sentido de falar, a pessoa estava só com mal-estar, veio pegar um atestado e foi embora. Excelente, Zé. Isso me faz lembrar... não só o que aconteceu comigo, mas o que eu vejo acontecendo com várias pessoas. Então, 4 anos antes de eu ter, de fato, o diagnóstico da síndrome de burnout, eu me lembro de fazer consultas com dermatologista e nutricionista reclamando de problemas no estômago e intestino, né? Nem sabia que eu ainda tinha que ir para outras camadas da saúde. Se naquele momento algum desses profissionais tivesse me dito, será que este quadro todo problemático de pele não está querendo te dizer outra coisa? Será que esse problema no estômago, será mesmo que é o excesso de café? Será que não é um estilo de vida insustentável? Então, eu concordo com você. Quando a gente traz a saúde mental para todas as áreas, você consegue ver o início do adoecimento. Você consegue prevenir muitos problemas. E Zé, nós estamos... pertinho daquele marco que a Organização Mundial da Saúde cravou, que 2030 vai ser o ano com o maior número de depressão, e a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo, trazendo custos, né, sociais e econômicos para todo mundo. E aí eu quero fazer uma pergunta. Como trabalhar essa ideia para os líderes, que muitos vão dizer assim, mas nós já moramos num país com desigualdade. Nós já temos insegurança física e alimentar. Todos esses fatores já geram estresse crônico. Mas se o ambiente de trabalho for mais um fator estressante, aí vai dar ruim. Então o que eu quero dizer é que o ambiente de trabalho, ele não vai ser perfeito. Mas ele pode ser menos adoecedor do que ele vem sendo. E para mim está muito claro, Zé, a sua empresa promove saúde ou dificulta a saúde? Em que grupo que você está? Não tem meio do caminho. E tem um outro conceito nisso que impacta muito dentro da minha área de formação. A formação médica, a medicina, durante a sua evolução, se afastou da promoção de saúde. Ela se ultra especializou no arcabouço de patologias, doenças e principalmente as que são mais, né, que exigem maior
propedêutica armada, maior número de medicamentos, que é neoplasias, cânceres e assim vai. Então, existe toda uma imposição de evolução nisso que afastou a formação médica do ato promocional. Então, deixa eu traduzir o que o Zé está dizendo. O Zé é médico. O médico está dizendo que a medicina se afastou da prevenção e da promoção e teve que se aproximar mais do tratamento. Isso, dentro de uma curva, né, se você parar para pensar em números populacionais, menos de 1/4, naturalmente, de uma população exige algum nível de atenção curativa. Você tem 3/4, você tem mais de 70% da população de oportunidades de deixar com que ele ou não cronifique ou que atenue a evolução natural de uma doença que possa ter um cunho genético, e aí tem outras interfaces. E onde é que está? E isso, o funil de tudo isso se desnuda quando você cai diante de um fator que você não consegue medir. Quando você tem um fator ergonômico físico que ele acarreta a disfunção de um braço ou de uma perna, aquilo é claro e é fácil até de avaliar e de quantificar quanto tempo ele volta para o ambiente de trabalho. Então, do mesmo jeito que a medicina não faz o seu papel histórico de promoção, também nós não temos um preparo hoje para esses verificadores entenderem qual que é o tema. Não tem expertise instalada, nem nas perícias e nem nos acompanhamentos, porque assim, poxa, então, e não dá para padronizar. E aí tem uma outra pimenta, a BQV se preocupa muito com o efeito geracional, que é um outro ponto, porque dentro de 5 gerações, dentro de uma confluência de trabalho, elas se comportam completamente diferente, com evoluções distintas e principalmente adoecem em velocidade, do ponto de vista de saúde mental, em velocidade diferente. Pela conectividade, pela hiperexcitação, pela baixa resiliência, pelo fator social. E aí então, dentro de tudo isso, eu tenho que ter um líder que provavelmente vai estar numa geração, conversando com uma equipe que está na outra, e ele vai ter que se conectar com aquela realidade. Porque pode ser que ele seja um migrante digital, muito provavelmente, ele vai ser um líder que nasceu analogicamente como nós, e vai estar liderando nativos digitais com uma capacidade completamente distinta. Se você parar para pensar no básico da neurociência, que a gente tem vários estudos que mostram aí que você está na sua tomada de decisão durante um dia, entre 35 e 40 mil decisões. A grande maioria de forma automatizada. Para onde que eu ponho o pé, para onde que eu viro, né? Que lado que eu levanto da cama. Só que esse acúmulo, ele se dá durante o dia dependendo da forma com que você faz a sua concepção. Nós que somos migrantes, somos analógicos, a gente costuma ter mais pausas entre o processo decisório e muitas vezes a gente consegue fazer mais cadência. Não que isso é saudável, tá? Tem uma sobrecarga de longo prazo, tem que ter medidas mitigatórias. Só que você tem uma geração digital que está aqui com mídia social na mão, falando no Teams, ouvindo um áudio em velocidade 2, né? E ainda escutando o ambiente. Então, assim, essa hiperconectividade aglutina esse tanto de transmissão, e aí você tem aqueles pushes e os vales. Por isso que é muito comum quem tem um adolescente em casa, quando ele não está hiperconectado, estou entediado. Isso aqui, sentar e conversar, as rodas de conversa e de escuta tradicional, muito provavelmente não vão funcionar com esses liderados nesse momento. Essa gamificação e esse processo de conexão da escutativa, ele vai precisar de uma nova leitura para essas novas gerações. Ou seja, um letramento. O líder precisa estar preparado para isso também. Líder precisa de letramento? Muito. É o principal, porque ele também sofre. Ele precisa de letramento e ele precisa também ter... Se ele não escuta e não é escutado, como é que ele pratica, né? O walk the talk da coisa. Como é que ele pratica o discurso se ele não acredita ou ele não se beneficia daquilo, né? Ele precisa enxergar. Então, na saúde já tem esse termo, né? Mas o termo do líder é muito
o cuidando de quem cuida. Porque se ele é um cuidador do negócio, do maior ativo da empresa, que são os colaboradores... Você acha que o líder está pensando assim? Não, então, mas ele precisa estar preparado para entender que o papel dele é incorporar isso. Corporações que preparam líderes no longo prazo tentam fazer. É uma jornada muito assim, de longo prazo. Cultura. Que envolve cultura, que envolve o ensinamento e o exemplo. O teu liderado não faz o que você fala, faz o que você faz. Sim. E isso é um movimento de colocar ele à frente como espelho de uma série de coisas. Né? Então aquele líder que antes era a pessoa mais distante, mais autoritária, aquela liderança do comando e controle, neste ambiente, para este tipo de tema que a gente está tratando e para esse novo cenário multigeracional, dificilmente ele vai ter sucesso. Pronto. E líderes não podem mais ficar no topo, líderes precisam ficar no meio. Se não ficar no meio, não tem comunicação, não tem engajamento. Eu acho tão curioso, Zé, quando me pedem ajuda ou consultoria. E aí eu sempre vou tentando chegar assim, qual é a dor original de todas as outras coisas? Vai chegar na comunicação e na necessidade de engajamento. Perfeito. Aí eu falo, tá, interessante, necessidade de engajamento. Qual é a sua disponibilidade para se engajar, ou seja, para estar no meio? Zero. Bom, mas então como é que você quer engajamento se você não quer engajar? E outra coisa curiosa que você trouxe é sobre a diferença de idades. Tem gente que fala conflito de gerações. Essa pessoa que diz conflito de gerações já mostra como está a saúde mental. Perfeito. Porque é encontro de gerações. Se você está vendo o encontro como conflito, é porque a gente está precisando então fazer alguns letramentos. E está tudo certo. Outro dia um líder falou assim, então mudou bem na minha vez. Então agora que eu virei líder, agora mudou tudo. Mudou. Pois é. Ô Zé, quais são os obstáculos mais comuns que você encontra quando tenta implantar programas de saúde e bem-estar nas empresas? Bom, o próprio prêmio, ele veio se remodelando, então ele é uma junção do que a gente tem hoje dentro, né, do fator de promoção a ambiente de saúde, de trabalho saudável da OMS. A gente tem o Programa Nacional de Qualidade e tem critérios hoje de ESG incorporados. Por que a gente foi fazendo isso? Porque a gente foi percebendo que muito se começava e quase nada se acabava. E aí tem um ponto. Isso passava por um modismo na sua grande maioria, então começava ou porque alguém adoeceu, ou porque apareceu uma mídia de impacto, ou porque teve um fator social ou porque tem uma necessidade de um ranking, né, XPTO para poder... Eu vou falar sobre isso. Isso faz com que a primeira entrada seja motivada para cumprir alguma coisa e não para obedecer ou para seguir um propósito. Então, primeiro ponto. O fator principal que faz com que essas medidas percam força é começar, né, muito com o foco de cumprir alguma exigência. Perfeito. Ou porque alguém está mandando, ou porque tem alguma necessidade. E aí cai diretamente no colo o fator NR1. Quem for instalar NR1 para cumprir lei, vai desnudar um monte de problema no rabo do foguete. Por quê? Nesse processo, o que vai acontecer? Isso vai perder força, o assunto vai estar vivo, e aí vão começar a aparecer coisas que você não tem controle e não mitigou. Você acendeu algo que você não consegue apagar. Então, a gente tem que ter esse compromisso. Uma vez que eu coloque uma ação de qualidade de vida, ela tem que ter o propósito e ela tem que ter o objetivo claro. Então esse é o ponto. Um outro ponto, qual que é o fator de dificuldade? Você colocou super bem, comunicação. Se eu não comunico, se eu não envolvo as pessoas, se eu não trago elas para a cocriação da prática ou dos elementos que vão envolver aquela empresa, não vai criar identidade. Como é que você exige engajamento de alguém? Né? Exato. Vou criar uma questão de diferença de visão. Como é que eu crio? O diretor que vem no carro dele, que muitas vezes é blindado, que faz um trajeto de poucos quilômetros, muitas vezes até com motorista,
chega na empresa com uma percepção de deslocamento. Uhum. Colaborador que passa 3 horas pegando multimodal, ônibus, metrô, enfrentando todos os problemas desse deslocamento, os desafios de muitas vezes ter saído de uma comunidade e de noite voltar para ela à noite, percebe o deslocamento de forma completamente diferente. Sim. Então, como é que eu ponho esse cara no lugar? Né? Então começa por isso. Se eu não trouxer esse cara para o lugar de fala, para participar e co-criar, criar os dispositivos para eles se identificarem, por isso que os champions, por isso que esses multiplicadores são importantíssimos. Porque se ele não tiver um lugar na criação, dificilmente ele vai replicar. Sim. E o desafio da perda final, né, assim, aonde é que perde força? A ausência de indicadores claros e de medidas do que foi medido e do que foi aferido. Né? Então, por exemplo, eu vou medir uma série de coisas. Se eu puser marcadores operacionais, o impacto daquilo vai se diluir. Eu preciso ter indicador de fato mostrando quem que adoeceu, qual que é o tempo que adoeceu, como é que eu cuido. E se eu quiser transformar isso num impacto de estratégia, o absenteísmo, né, do quanto que se perde de capacidade laboral, o sinistro que é gerado pelo fator do uso do plano de saúde. E aí inflação médica. E aí entra outras coisas, porque esse é um assunto que abre pauta até para... Como é algo que eu não consigo ver e medir de forma clara, abre um caminho gigante para fraudes e desvios. Pronto. É um outro ponto. Outro ponto. Então, mais uma vez, a NR1 vai poder trazer legitimidade para dados que estão sendo jogados fora, porque se o líder quiser, se o gestor quiser, ele vai saber onde está indo o dinheiro, porque você já está pagando por um plano de saúde. Aliás, gente, eu sou doida, Zé, me ajuda nesse caminho. Eu sou doida para fazer as campanhas, para mostrar que plano de saúde é para a gente usar com saúde. E não com doença, senão seria plano de doença. Você já tem a minha parceria e meu compromisso aqui. Não, e veja, então a gente tem que... Eu como comunicadora, estou me especializando justamente para trazer essas verdades que são difíceis, mas que são aqui nos levam para uma vida mais fácil. A gente tem plano de saúde, mas usa quando está doente. Então eu preciso começar a trabalhar a ideia da promoção, da prevenção da saúde. Então, com a NR1, com essa obrigação do mapeamento de riscos psicossociais, você vai poder olhar para esses dados que por enquanto estão soltos e fazer esse cruzamento. Opa, por que nesta área eu tenho 2 pessoas afastadas pelo INSS? Então vamos entender qual é o risco psicossocial dessa área. Posso trazer um exemplo? Posso trazer? Por favor. Deixa eu ilustrar o que eu estou falando. Outro dia eu fui chamada para um hospital lá em Brasília. Não posso dizer qual é o hospital. Qual era o problema? Afastamentos com diagnóstico de síndrome de burnout e 2 suicídios. A coisa é muito séria. Pois é. E eu fui lá para falar de Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. Muito bem. Quando eu cheguei, eu fiz 3 perguntas. De onde eram essas pessoas? Todas da mesma área, sim. Que período? Eu falei, então, todos esses casos horríveis estavam sob a supervisão de uma pessoa. Sim. Roda a palestra, eu identifico a pessoa. Eu vejo uma pessoa no meio daquelas tantas e eu reconheço que ela estava muito doente. Vou depois para o meu contratante e falei assim, olha, aquela pessoa que estava ali, assim, assado, então, essa pessoa é a chefe dessa área que aconteceram todos esses casos. E mais curioso ainda, o empregador sabia que este chefe da área tinha 2 empregos. Então ele só dormia de fim de semana. Então, quando você quer, você chega na origem dos problemas. Nós estamos falando de 2 suicídios e afastamentos pela síndrome de burnout, que a gente sabe que acontece pelo assédio. E o assédio muitas vezes acontece por uma pessoa que também está adoecida, que ela está agressiva. Então, Zé, você imagina a minha cara vendo esse cenário construído e falar, e vocês vão fazer o quê? Sabendo disso, vocês vão fazer o quê? Eu não sei se você sabe, mas agora com a NR1, você pode continuar fazendo vista grossa para tudo isso. Mas, se alguém se afastar e esse afastamento bater no INSS, vai afetar
o RAT, que é o risco acidentário do seu trabalho, que vai afetar a FAP, que vai afetar toda a sua folha de pagamento. Então, de novo, ou você vai por segurança, imaginando que é uma mudança cultural, ou você só vai ficar apagando incêndio, tentando resolver as consequências e não a causa. Faz sentido, Zé? Muito sentido. Pro letramento financeiro, o próprio FAP, para determinados segmentos, né, para segmentos de risco maior, ele pode chegar a impactar, né? Você mesmo fala muito isso, até 6% da folha de pagamento daquela empresa. Inteira. Se a gente parar para olhar hoje, o segundo maior custo fixo da massa salarial ali, tirando o salário do colaborador, plano de saúde, que chega a 15%, em alguns lugares 18%, 20% do custo total de folha. E que cresce numa métrica de 2 vezes a 2,5 vezes a correção da massa salarial. Porque ele está surfando 2,5 vezes IPCA, geralmente. E isso tem várias causas. Isso aqui daria muito tempo. 2 meses de conversa nossa. Sim. Mas quando você fala que você identifica o assunto, que você já olhou, né, que você percebeu em poucos momentos ali, que você chegou inclusive provavelmente na origem, e que você identificou que é uma tragédia anunciada, como é que você chegou nesse processo? Olha, né, porque você passou por um período de aprendizado e letramento com muitas experiências, ouvindo muita gente. Então, se a empresa, e você está falando de algo que é um estabelecimento de saúde, que tem outros fatores, que inclusive dupla, tripla jornada, né? Teve um censo do CFM que mais de 15% dos médicos tinham 5 ou mais vínculos. Então, aí você me fala, isso é registrado pelo Conselho Federal de Medicina. Então a gente normaliza que uma pessoa tem 2 empregos, deixa essa pessoa cuidando de uma área extremamente crítica de um hospital e acha que não vai acontecer nenhuma consequência. Então a gente está normalizando isso, Zé. Tem setores, por exemplo, se você pegar a indústria, que já vem há muito tempo sendo regulamentada por ferramentas de gestão, por ISO, por uma série de conformidades e padrões de processos, essa maturidade alavanca. Então, você tem setores que você tem isso muito mais aceso e muito mais maduro. Do outro lado, você tem ainda setores que, por conta de todos esses contextos, não evoluíram. A própria área de saúde, o nível de saúde mental dentro dos prestadores de saúde que fazem o processo de adoecimento dentro de um estabelecimento de saúde, com um supervisor que é da área de saúde, que não percebe isso, é o sinal maior de que se a gente não consegue olhar o que está aparecendo, como é que eu cuido para fora? Então, esse é um assunto, de novo, vai desnudar muita coisa, vai trazer para a luz a necessidade de repensar. E uma coisa que as grandes empresas e algumas outras instituições menores, mas que já começaram a fazer, que dá muito resultado, e não é nada novo, mas ele faz sentido quando você tem você precisa navegar o cuidado de uma pessoa que esteja numa necessidade como essa de saúde mental. Então, se foi o que você falou, eu fui no dermato, aí vai no gastro, vai no endócrino, você começa a cair em 5, 6 especialistas e bater no pronto-socorro, e ninguém está olhando a conexão disso, ninguém está navegando isso aqui para falar, peraí, cara, tem uma raiz comum e pode até ser que todos esses façam efeito, mas numa ordem certa, e se a gente cuidar do que está na causa anterior. Entendeu? Perfeito. E para fechar esse caso, depois que você identifica então a pessoa do lugar, então vamos supor, identifiquei que é esse sujeito que está precisando de ajuda. O que você vai fazer? É o que a NR1 está promovendo. Mapeamento, análise e gerenciamento. Eu posso pegar essa pessoa e dizer, como é que nós podemos te ajudar para ter um emprego só? Ou como é que nós vamos resolver isso? Aí eu preciso dar letramento para essa pessoa. Então, tem muita gente com medo da NR1 sem saber quais são as etapas. E tem uma anterior a essa, todas divulgadas, que é onde eu entro, Zé, que é a conscientização. Não adianta contratar a ferramenta e falar, Zé, responde essa pesquisa. Se eu nunca te dei espaço
para responder. Você vai responder esse questionário de forma verdadeira ou com medo? Você vai colocar ali, eu vou responder aqui porque vai, né? Que vai que isso aqui me prejudica. Então a gente precisa conscientizar, precisa fazer esse trabalho de conscientização antes de qualquer aplicação, de qualquer mapeamento de risco psicossocial. Senão o resultado vai ser enviesado. Ô Zé, para a gente encerrar, com a BQV, vocês conseguem filtrar o famoso well-being washing? Você pode explicar para quem não sabe o que é isso? Porque aí vocês vão ouvir da voz de um médico, tá? O que é o well-being washing? Bom, isso começa lá da grande alavanca, né, do ESG, né, do meio ambiente, da governança, de todo aquele processo ali que ressalta boas práticas para uma empresa se adequar a um novo modelo, né, sustentabilidade, de um olhar mais social, de um olhar mais completo para os negócios. Do mesmo jeito, empresas vocacionaram, mergulharam, letraram e foram atrás. Outras foram cumprir tabela, porque queriam ser nomeados em rankings que favoreciam, inclusive, a aquisição de empréstimos e até mesmo valorização em bolsa. Estamos falando do ESG. Quando o ESG começou a ser divulgado, muitas empresas fizeram ações de fachada. E aí surge o termo greenwashing. O greenwashing, ele é exatamente, estou fazendo por fazer. Não é a tradução ali. E que quer se beneficiar sem, de fato, trazer uma camada substancial que muda a corporação. Profundidade. E aí isso foi ficando evidente, porque é lógico que com o tempo vai desnudando outras coisas. A mesma coisa é aquela empresa que tem as práticas por valor, por incremento, que vão lá e concorrem ao Prêmio Nacional de Qualidade de Vida ou algum outro ranking e que de fato comprovam suas ações e têm a liderança engajada. Outras são aquelas que instalam, põem, tiram foto, faz publicação e no fim das contas o adoecimento só piora. Então, uma coisa é eu promover saúde, outra coisa é colocar ações que fazem vulto à parte comercial, à parte de mídia, de marketing. Existem. E aí tem vários fatores. Existem prestadores focados em resultados efetivos e existem também prestadores focados na mídia, na geração. Então, assim, até a contratação de um fornecedor para lidar com seus programas de saúde, com as suas necessidades de qualidade de vida, precisa estar muito bem regrado. A gente lançou, e você estava com a gente lá, né, até nossa 8ª edição do livro de temas avançados em qualidade de vida. Né, eu tive a oportunidade de escrever com o professor Ogato o capítulo 4, que é a interação de saúde ocupacional e a saúde assistencial ali na promoção de qualidade de vida. E a gente fez um levantamento que a percepção das pessoas também negligencia um pouco os critérios de qualidade de vida. Se você pegar as duas últimas pesquisas nacionais de saúde, que é o maior censo, né, instalado, elas têm mais de 7 anos de diferença entre uma e outra. Todos os indicadores pioraram. De diabetes, de hipertensão, de obesidade. O único indicador que positivou, que foi favorável, foi o aumento de atividade física, que sai de uma casa de 18% para 24%. Mas tirando todos os outros, a população adoeceu consideravelmente. Só que tinha uma pergunta nas duas. Como é que você considera a sua saúde e a qualidade de vida diante de tudo isso que você declarou? As duas pesquisas eram praticamente iguais em nota. Então as pessoas adoecem, mas elas vão se adaptando. E é muito comum você ver aquele crônico que vai perdendo mobilidade, né? E isso visivelmente você quantifica. Agora, e na saúde mental? Perfeito. Passa despercebido. Perfeito. E a pessoa vai se adaptando, vai encontrando, né? Ele passa a dormir mal, ele passa a comer desregradamente, e aí é uma cascata que leva para onde a gente está comentando aqui. Perfeito. E se você tem isso com o well-being wash numa empresa, ou seja, você acha que está fazendo, está gastando dinheiro e tem gente adoecendo do outro lado. Exato. O resultado disso é o pior possível. Bom, eu acredito, como você mesmo colocou, na cocriação, que é a corresponsabilização. A empresa pode te oferecer várias coisas, mas se você também não utiliza,
de nada disso adianta. E você já tem informações suficientes para tomar suas decisões. Você quer continuar em um ambiente que promove saúde ou dificulta a saúde? Se você está com saúde para tomar essa decisão, tome enquanto você tem saúde. Porque é muito mais difícil tomar decisão depois sem saúde. Quando você fala sobre a normalização do adoecimento, eu me lembro com um caso de perda auditiva que eu tive perto do meu ciclo. E aí o pessoal mesmo explicou, quando você está ouvindo menos, você vai aumentando o volume, você vai pedindo para as pessoas, repete mais alto, e aí todo mundo normaliza a falta de audição, sendo que na verdade o correto seria usar um recurso para melhorar a sua audição. Então a gente vai fazendo isso com a falta de energia, com a falta de... até questões ortopédicas, a gente vai se ajustando aqui, ajustando ali. E aí a ergonomia é importantíssima. Pronto. E a ergonomia de saúde mental passa por tudo isso que a gente falou. E aí nós vamos trazer quem para encerrar essa conversa? Dr. André Fusco, que já esteve aqui no Interioriza. Dr. André tem uma pesquisa maravilhosa quando ele esteve à frente de uma instituição financeira, que para cada atestado de afastamento existiam 9 em presenteísmo, ou seja, 9 pessoas com o mesmo atestado, mas que não apresentavam porque tinham medo. Pois é. Ou seja, não dá mais para negar. As crenças individuais, agora, com todos esses dados, caem por terra, né, Zé? É isso. Para a gente encerrar, então, quem quer seguir a ABQV, quem quer fazer parte do movimento Gerar Bem-Estar, quais são os caminhos? O caminho mais fácil são as nossas mídias sociais, né? Se você entrar abqv.org.br, você já vai ter acesso. Se você digitar a própria ABQV, né, dentro do Insta, você também já é o primeiro link, né? A própria Isabela vive, né, fazendo essa propaganda e essa parceria com a gente, então super tranquilo, né, de você, durante os links dela também nos acessar, as minhas mídias também, né, José Antônio Coelho Júnior, então super, o acesso você entra, tem contato, ser signatário do Movimento Gerar Bem-Estar é gratuito, você não vai pagar e vai ter acesso aos encontros, a começar, se você tem vontade de mergulhar um pouco mais, façam parte dos nossos encontros, que acontecem de forma bimestral e já voltam, né, para o circuito a partir de fevereiro. A gente tem Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida em outubro de 2026, nós teremos Prêmio Nacional de Qualidade de Vida em dezembro de 2026, tudo já programado, pensando exatamente nessa trilha de conhecimento e letramento. Nos nossos encontros faremos muito mais provocações, porque a gente vai trazer o líder para dentro dessa conversa, a gente vai trazer o papel geracional que a gente conversou aqui, dessa questão. E uma coisa que a gente também está focando muito. Onde é que estão os incentivos? Se o incentivo estiver para o lado do volume de consultas e do quanto que eu ganho em cima do que eu estou produzindo, eu não tenho incentivo para promover e evitar. Então, os incentivos de saúde precisam ser desinstalados, olhar isso como uma métrica de prevenção e promoção e começar a pagar essa caminhada por desfecho. Então, empresas que evitam mais precisam ser mais contempladas. Sim. Então, aí você começa a mudar a roda do jogo. E a BQV também entra nesse ritmo de discussão. Lembrando que em 2026 a gente passa para a retórica cidades com o movimento Gerar Bem-Estar, focando em ações sociais para populações abertas. Provavelmente o primeiro foco nosso seja dentro de atividade de obesidade infantil, Perfeito. que é onde você começa a mudar um raio de segurança. E aí você falou muito bem, segurança alimentar, tem a parte, né, do regramento e também a parte até da doutrina e disciplina para atividade física. Excelente. Então tem uma série de coisas, só digitar BQV onde você tiver, Face, Excelente. Insta, Excelente. canal no YouTube também. Zé, eu adorei a nossa conversa. Poxa, eu sou seu fã, Foi né? Então, muito pra esclarecedora. Eu agradeço profundamente o seu tempo. Agradeço também você que nos acompanhou até aqui. Se essa conversa tocou o seu coração, tenho certeza que sim, compartilhe com quem você quer bem. Porque agora está nas suas mãos ser uma pessoa que promove ou dificulta a saúde. Pense nisso. E aí depois você leva isso para o ambiente também de trabalho. A gente só consegue mudar o ambiente depois que muda dentro. Zé, Perfeito. muito obrigada. Eu Até que breve, agradeço. se Deus quiser. Até Excelente breve. 2026 para nós. Saúde. Pra gente, saúde. Até breve.